Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Hoje nós vamos estar trabalhando um tema muito importante, você com certeza já viu aí na nossa thumbnail. A gente vai falar sobre o trabalho com as crianças na igreja. Investir nas crianças vale a pena? Esse programa está sendo veiculado tanto na TV Batista Nacional, quanto no Spotify da Convenção Batista Nacional e na Rede 316. Bom, os nossos convidados são Pastor Atilano Muradas, doutora Isildinha Muradas. Pastor Atilano você já conhece, ele vai falar mais um pouquinho, tem muita coisa aqui, tem coisa nova, viu? Tem 2 episódios já do Pastor Atilano aqui, mas ainda fiquei sabendo que ainda teve livro que não foi apresentado nos outros episódios. O homem é uma máquina de produção artística e teológica. Eita glória. Tamo aí. Maravilha. Nós estamos recebendo hoje, pela primeira vez aqui, a doutora Isildinha, que é odontopediatra, pedagoga, né, palestrante para mulheres, casais, pais, para líderes de crianças, coautora do livro Casar é Muito Bom. Ele escreveu junto com o pastor Atilano Muradas, cursou o ministério pastoral nos Estados Unidos, aí depois você fala como é que é o seminário lá? A pronúncia? Nobtes, né? Sim. New Orleans Theological Seminary, Baptist Theological Seminary. Maravilha, eu quero falar inglês desse jeito, né? E ela é formada também pela Aliança Pro Evangelização de Crianças em Brasília, a APEC. Então, doutora Isildinha Muradas, pastor Atilano Muradas, primeira apresentação de vocês, fiquem à vontade, eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês, e eu estava lendo aqui um pouquinho desse livro, né? O diabo quer roubar, matar e destruir as crianças, mas você pode impedir isso. O pastor Atilano já mencionou um pouquinho sobre esse livro aqui, mas a gente vai estar falando depois sobre esse tema aí também. Doutora Isildinha, sua apresentação pessoal, família, ministério. Então, eu já vou começar explicando meu nome, que meu nome é Isildinha mesmo, no diminutivo. Todo mundo vai perguntar. Não é um apelido carinhoso, não, né? Não é um apelido carinhoso, é Isildinha mesmo. Sou casada com Atilano Muradas há 38 anos. A gente estava até fazendo as contas hoje de manhã, a gente já se conhece há mais de 40 anos. Vai fazer 40 agora, né? No início do ano agora. 40 anos. E aí a gente está aí. Temos 2 filhos casados, Atilano Júnior e Asaf Muradas. Temos 3 netos, né? Sim. Um de 4, vai fazer 5 anos agora, e o Davi de 1 ano, e o Isaac, que está nascendo agora, se Deus quiser, esse mês aí. Está estreando mais um Muradas, graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Atilano. Estamos aí, nós já somos bem conhecidos aqui, né? Dispensa apresentações. Nós temos aí, eu sou Atilano Muradas, sou pastor, sou jornalista, teólogo, escritor, né? Nós temos a nossa editora Muradas, que nós fazemos vários livros, tanto os nossos livros quanto livros para outras pessoas também, né? Sim. Revisamos livros. E sou compositor aí de umas 800 músicas, já compus vários musicais, tenho 11 CDs gravados, um DVD, também uns 6 livros publicados. Esse ano estamos fazendo 60 anos e lançando um livro novo aí comemorativo aos 60 anos de idade. É isso aí, fazendo muitos projetos. Tem uns projetos aí, projeto com Diante do Trono, DVD Davi, projeto com Helena Tanuri, fiz também o DVD 1968, o ano que não terminou com a Helena Tanuri, e fiz outros musicais aí que estão inéditos e que estão chegando por aí, né? A vida não para, né? Enquanto a gente tiver vida, estamos trabalhando aí, se Deus quiser, graças a Deus. Nós já temos aqui 2 episódios gravados com o pastor Atilano, depois você pode entrar no YouTube e procurar Música e Igreja e Música e Ensino na Igreja. E aí nesses vídeos está bem mais detalhado a obra do pastor Atilano, o trabalho que ele tem desenvolvido. Então se você se interessou aí nesse assunto um pouquinho mais específico da música, entre aí na nossa playlist do Debatistas e encontre esses 2 episódios. A gente vai falar sobre música aqui também hoje, agora um pouco mais focado nas crianças, né? Vamos entrar aqui então no tema, e a primeira pergunta que eu gostaria que a gente trabalhasse aqui é que a senhora trabalha no livro também, né? E quem quiser adquirir o livro, você pode entrar lá na editora Muradas, né? Vamos deixar o link aí na descrição para você adquirir. Mas é essa questão da definição dos termos, né? Ministério Infantil, Ministério da Infância, que é o termo que a senhora defende. Qual seria aí eu uso muito o Ministério da Infância, Ministério com Crianças, né?
Porque quando a gente fala ministério infantil, tudo que é infantil, né? Infantil, na verdade, acaba, dependendo de como a gente está usando, acaba se tornando um termo pejorativo. Sim. Quando você olha para um rapaz, um homem de 30 anos e fala, ele é muito infantil. Você está querendo dizer que ele não amadureceu, que ele, né, vive ainda como criança, apesar de 30 anos. E aí, quando a gente fala do ministério infantil, é um ministério que não amadurece. E essa não é a proposta do ministério com crianças na igreja. As crianças não são elas que exercem o ministério, né? São as pessoas, são os obreiros da igreja, os professores, os líderes, né? Pastores, que exercem o ministério. Então, ele não pode ser um ministério infantil. E, aliás, eu acredito mesmo que, infelizmente, tem-se infantilizado demais o ministério da infância. Né? A gente vê assim... eu acredito que em situações, ocasiões especiais, isso que eu vou dizer não tem problema algum, mas o dia a dia do ministério não pode ser sempre balões multicoloridos, professores palhaços e professores coloridos da cabeça aos pés e tantos apetrechos que a palavra de Deus perde o poder ali naquela, né? No meio de tanto visual ali para a criança. Né? Até, inclusive, os visuais que a gente usa com elas, e é importante que se use, mas a gente não pode exagerar, porque às vezes a criança presta tanta atenção em tudo isso, e a palavra de Deus, que é o mais importante e que é o que deve ficar no coração, acaba passando, não ficando, né? A palavra de Deus perde o brilho diante de tantas distrações, e isso é tornar um ministério da infância infantil, né? Porque essa não é a proposta. A proposta é fazer com que eles amadureçam. Eu digo que o ministério da infância na igreja, ele é um centro de treinamento de líderes. Ele não é uma salinha. O trabalho não é só com as crianças, trabalha-se os pais também, o Ministério da Infância envolve isso? Exatamente. Então, já vou entrar aqui então em outro assunto. O que acontece? Você vê muito o pessoal que trabalha com as crianças na igreja, e a gente ainda vê isso muito, reclamando de instalações precárias, reclamando que a liderança não olha para eles, que a liderança não apoia, que a liderança tal. Mas aí eu fico pensando, o que é tão importante que o ministério, que o pessoal do ministério com crianças estão fazendo, estão trabalhando, que faça com que a liderança se volte para eles, e acredito que é importante investir. Porque às vezes você vê que a maioria das igrejas, o pessoal que trabalha com as crianças, eles se limitam a ou estar cuidando, né, das crianças, ou então entra numa sala para contar história bíblica para filho de crente. Ótimo, a gente está ali para isso. Não só contar história, mas aplicar, a ministração da palavra. Isso é importante? Isso é importante. Mas a gente não pode se limitar a isso, porque o ministério com crianças na igreja tem uma responsabilidade muito maior do que isso. Por isso eu falo muito nessa questão da liderança desse ministério. Tem que ser uma liderança madura, uma liderança consciente, uma liderança que saiba, que vai saber fazer essa integração família e ministério, porque eles precisam trabalhar com os pais e precisam atrair os pais para o ministério da infância. E muitos pais não querem. Mas não querem por quê? Porque eles estão cansados, trabalhou a semana inteira, porque eles já ficaram com as crianças a semana inteira. Então, muitos pais acham que aquele momento é o momento das crianças ficarem para lá e eles ficarem no culto. Só que a gente precisa dar um jeito de alinhar aí e fazer essa integração aí, né, da família e do ministério, porque é um ministério muito importante. Nós não estamos ali apenas para brincar com as crianças. Quando a gente traz a ludicidade para o ministério, as brincadeiras, tudo tem que ser voltado para o ensino, para aquilo que a gente está ensinando, né? E também tem que ser, tem que trazer isso para os pais estarem acompanhando isso, para que haja de verdade um amadurecimento daquela criança no evangelho. Perfeito. Com relação à palavra, porque eles é que vão dar continuidade durante a semana àquilo que a gente faz. Porque se você pensar no ministério com crianças, apenas na vida da criança, é muito pouco. A criança fica na escola todos os dias, e muitos deles ficam em tempo integral na escola.
né? E aí você tem no máximo ali 2 horas na semana com a criança na igreja. E infelizmente a gente percebe que a maioria das crianças, o único contato que ela tem com a Bíblia durante a semana é aquele ali, né? Os pais não pegam e às vezes nem sabem o que aconteceu no domingo com a criança. Os pais não conhecem, nem os professores da escola bíblica, né? E infelizmente ainda tem algo pior ainda que isso tudo. Muitas igrejas acabaram com a escola bíblica. Sim. Não tem escola bíblica, né? Só tem um culto de celebração onde as crianças não entram porque elas já vão direto pro local, né? Para o ministério onde acontece o ministério, e então elas nem entram no templo. Então elas ficam separadas de seus pais no culto da celebração. Então você vê que hoje a gente tem uma defasagem tão grande do ensino de todos, em todas as faixas etárias, tanto dos adultos quanto das crianças, né? Porque a maioria dos cultos de celebração é só autoajuda, né? Dá aquele gás para você enfrentar a semana e tal, mas ensino sólido, palavra, né? Tá escasso. Aquela coisa tá escasso. É. A partir da sua fala surgiu uma pergunta que não estava aqui no meu script e vou fazer já ela. Mas eu queria chamar aqui o pastor Atilano para a conversa, porque a gente vai ter algumas inserções de músicas aqui. Você estava tocando uma aí agora há pouco, que começa falando ali sobre Paulo, e eu até lembrei do livro, né? Que quem viu os outros episódios ele sabe que o pastor Atilano foi o revisor e auxiliou aí na redação do meu livro, né? Cantar e Ensinar, Doutrina Cantada, Doutrina Aprendida, e que eu falo muito sobre Paulo nesse livro. E aí, exatamente. Eu falo um pedacinho dela, essa música aqui, né? É que fala de Paulo, fala de Sansão. Exatamente. Que aí é uma boa canção para vocês já pensarem aí. Daqui a pouco a gente vai entrar mais propriamente dito, mas pra gente ver como... Cante um pouquinho da letra, gente. Chama Leia a Bíblia. Paulo foi um grande pregador da palavra de Jesus, o Salvador. Escreveu 13 livros bem legais. Leia a Bíblia e aprenda muito mais. Sansão foi um homem bem fortão, foi juiz em Israel, sua nação. Mas um dia, sabe, ele se deu mal. Leia a Bíblia e descubra o final. Leia a Bíblia todo dia, de manhã quando acordar, também antes de dormir. Leia a Bíblia todo dia, mas não deixe de estudar, mas não deixe de brincar, e não deixe de orar. Samuel foi profeta e juiz, ele ungiu o rei Saul e o rei Davi. Ele foi consagrado pelos pais. Leia a Bíblia e aprenda muito mais. Daniel foi um homem de valor, sempre orava e obedecia ao Senhor. Mas um dia alguém lhe fez um grande mal. Leia a Bíblia e descubra o final. Leia a Bíblia todo dia, de manhã quando acordar, também antes de dormir. Leia a Bíblia todo dia, mas não deixe de estudar, mas não deixe de brincar, e não deixe de orar, e não deixe de orar. Que legal. Eu citei esse livro aqui, ó, Música Dentro e Fora da Igreja, no meu livro, e eu falo exatamente sobre o momento em que você coloca aqui a importância da música ali com as crianças na igreja e tal. E aí eu até falo, né, porque parece que as pessoas já sabem da importância da música com as crianças, e aí eu trago a proposta para trabalhar essa questão didática da música a partir do Ministério de Louvor, né? E aí dentro da sua experiência na questão de música, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Música e o trabalho da música com as crianças, a importância? É super importante, né? Aliás, assim como para os adultos, para as crianças também é importante que elas aprendam através das letras das músicas.
Por isso que eu sou até arredio aquelas letras de músicas que ficam subliminar demais, ou músicas que não falam nada diretamente, ficam fazendo a margem da informação bíblica ou moral, né? Como se as crianças fossem capazes de ficar raciocinando. Não, nós temos que fazer música direto. Música direta, criança tem que cantar música direta. Se a gente já tem pouco tempo com as crianças, que esse pouco tempo seja bem aproveitado com músicas que as crianças possam aprender a Bíblia, possam aprender bons modos, possam aprender educação, possam aprender a palavra de Deus, as histórias bíblicas, etc. Então, sem dúvida. E além de ter músicas próprias e boas, com letras boas, a gente também tem que saber tocar com as crianças. Né? Criança não é a criança... O adulto já tem dificuldade quando você floreia demais. Então, não, com criança você tem que tocar diretamente. Tocar, já dando ritmo para ela e já tocando claro para ela, né? Vamos tocando, tem gente que às vezes vai... a criança não consegue tocar, cantar junto. E a concentração da criança também às vezes devaga, né? Se você ficar fazendo... devagar. Então a gente tem que tocar direto, tocar bastante. E uma terceira coisa, nas igrejas, um investimento dos músicos bons da igreja. Porque às vezes colocam os músicos segunda categoria para tocar com as crianças, quando deveria ser o contrário. A gente deveria colocar os melhores, né? Porque primeiro que os melhores sabem agir com as crianças, pelo menos é o que se espera deles por terem estudado. O que às se vezes espera. É o contrário. Mas o que se espera, então, a gente colocar os melhores músicos para as crianças, inclusive, terem uma referência boa, né? E deixar as crianças conhecerem os instrumentos, aprenderem os instrumentos. Mas isso é outra coisa que tem que ser trabalhado na igreja, porque raramente você vê os músicos querendo se envolver com as crianças, né? Mas, de novo, eu falo sobre a liderança do ministério com crianças. Por que os músicos não querem, às vezes, se envolver? Porque a liderança do ministério com crianças não sabe trabalhar com os outros ministérios. Entendeu? Olha só. Porque eles mesmo, né, a liderança do ministério com crianças, às vezes, eles se acham menos que os outros. Entendeu? Eles acham que não tem tanta importância. Poxa, o Ministério com Crianças... Eu vou chamar quem? O Atilano Muradas para cantar aqui no Ministério com Crianças de jeito nenhum, como se fosse uma depreciação do serviço deles, né? Que isso. Você entende? Então, a própria liderança não dá o valor que o Ministério tem. Né? Por isso, continua sendo infantil. Né? Não, gente. Entendi. Nós somos um ministério dentro da igreja e é bem importante que se diga... sobre o assunto que a gente gosta sempre de dizer, tem que investir nas crianças porque elas são o futuro da igreja. Não está totalmente errada essa frase, porque ela realmente, se nós não investirmos na criança, a igreja não tem futuro. Essa é que é a verdade, né? Então, mas a criança, elas são os cordeiros, todo rebanho tem os cordeiros. Então, o cordeiro faz parte do rebanho. Quando você vê um pastor de ovelhas, literalmente, o bicho, né? Eles cuidando das ovelhas, eles não deixam os cordeiros separados. Os cordeiros estão junto com as ovelhas e vão junto para o pasto, vão junto beber água. E o pastor, na verdade, ele tem um olhar muito mais cuidador com os cordeiros, porque os cordeiros são novinhos. Ainda não estão aprendendo a andar com o rebanho. Eles não sabem. E aí, né? Aí é onde entra a minha pergunta, que eu falei que surgiu agora há pouco, né? Antes da gente trazer a inserção musical, foi essa questão que a senhora trouxe agora também, veio de novo. Essa questão do cordeirinho, andando ali junto com o rebanho. Eu tive algumas questões no meu pastoreio, que é o momento e a idade que a criança sai do culto ali, da liturgia com os adultos, para ir para a salinha, para o momento dela. Então, a gente já foi trabalhando com a igreja aquela compreensão. A criança não sai no momento da pregação, não é para atrapalhar o culto. Não é porque ela vai atrapalhar o culto e por isso ela sai e vai para uma salinha para alguém brincar com ela. Não, ela sai para um local onde a linguagem vai ser mais acessível a ela. Então, ali e tal. Mas aí, o que eu comecei a observar? A gente tinha, de repente, algumas idades, né? Só até 3 anos, só até 6 anos, a partir de 8 e tal. E a criança, quando fazia a idade para continuar no culto, agora já não podia mais ir para a salinha, ela tinha dificuldade de permanecer no culto com os pais. Qual o seu pensamento sobre isso? Então, o meu pensamento sobre isso é o seguinte...
Eu acho fantástico separar por faixa etárias na escola bíblica, porque escola é para ensinar. Ok. Então, que cada um aprenda dentro da sua faixa etária, da sua capacidade de aprender, né? E aí sim é onde a gente vai trazer a palavra de Deus na linguagem das crianças. Também sou contra demais chamar as coisas no diminutivo. Sim. Vai passar a linha, vai ouvir a historinha. Quem vai contar a historinha hoje? Poxa, mas contar a historinha? Quer dizer, parece que a criança vem na igreja contar a historinha? Não, historinha é 3 porquinhos, né? Sim. E tal, essa coisa. Agora, você vai ministrar. Quem vai ministrar a palavra para as crianças de 6 anos hoje? Olha a diferença. Sim, perfeito. Por quê? Porque a Bíblia que a gente usa no púlpito é a mesma que a gente usa na classe das crianças. Né? E a palavra de Deus não diminui de valor de forma nenhuma, porque a gente está usando dentro da capacidade da faixa etária da criança, o valor da palavra de Deus continua o mesmo. Então a gente tem que passar isso para as crianças. Sim. Elas têm que entender o valor da palavra. E com relação a separar as crianças, tem acontecido uma coisa seríssima. Porque, isso que você falou, muito bem, a gente separa as crianças tanto na escola bíblica, que é perfeito, para a igreja que tem, e eu louvo a Deus ainda, porque muitas têm, os batistas têm, aleluia! Então, nós precisamos ter escola bíblica, né? Os presbiterianos também têm, vamos, né? Tem algumas igrejas. As igrejas, Hoje em dia igrejas tradicionais têm. E tem algumas ramificações, tem igrejas boas até sem placa, porque às vezes fica claro. mais sem placa, que eu falo de tradicionais, né? As tradicionais para Batista, Presbiteriana, Assembleia e tal. Mas assim, realmente essas são as referências que nos trazem históricas. Né? Porque às vezes a gente também, né, não pode ser injusto com todos, tem muita gente tentando aí, verdade, né? Verdade. Mas aí o que acontece? Aí o culto à noite, na época que a gente era criança, por exemplo, não existia o culto separado com as crianças. E o povo ia todo para a igreja, querido. Todos iam para a igreja, a família inteira, os filhos. E sentava todo mundo ali no banco, né? Ouvia a pregação. E aí a gente vai naquilo que você falou. A gente separa as crianças porque parece que elas não vão entender, parece que não está no contexto dela. Mas olha, engana-se quem acha que a criança que fica no culto com os pais não estão prestando atenção ou pelo menos captando muito daquilo que está sendo dito no púlpito. Porque eles às vezes estão ali, parece que estão distraídos, e agora eu quero fazer um adendo aqui para as igrejas, para a liderança, para os pais. Não deem de forma alguma um celular na mão da criança. Porque às vezes, para que a criança fique no culto comportada, dá-se o celular na mão. Indiretamente você está dizendo para ela, isso aqui não importa para você, isso não é importante, o que o pastor vai dizer, você não consegue entender. De todas as formas, nós estamos diminuindo a criança. Diminuindo a palavra, sabe? Subestimando a inteligência da criança, né? E fazendo com que alimente para ela que igreja é um lugar chato. Aquilo não interessa. Então, olha para você ver. Aí a gente não deixa a criança na igreja. A gente manda para o ministério deles, todos os cultos. O que tem acontecido? Quando ela chega, aquilo que você falou, 12, vamos pensar aqui, 10, 12 anos, que tem que ir para o culto, ela se depara com um negócio totalmente estranho para ela. Ela nunca ficou ali. Ela não gosta de ficar ali. Primeiro que ninguém está fantasiado de nada. Então ela foi tão infantilizada, olha, no ministério, que para ela a igreja é aquele circo todo final de semana. Aquela diversão. Entendeu? Circo todo final de semana, é pula-pula, não sei o que. Porque tem igreja que exagera também, né? Leva de tudo. Então, aí ela se depara com um lugar onde ela tem que ficar sentada, ouvindo um pastor pregar a palavra de Deus. Ela, uau, igreja é isso? Tô fora. Entendeu? Ela não se acostumou. Aí vai ter uma dificuldade dos pais manterem agora esse filho na igreja, digamos assim, né? Participando da liturgia. Ela nem nunca viu os pais na igreja. Ela não viu o pai louvando quando estava no louvor da igreja. Ela não viu o pai orando na igreja. Ela não viu o pai lendo Bíblia na igreja. Né? Ela não viu nada daquilo. E, de repente, ela tem que ficar ali. Então, a gente... o que eu tenho dito?
Eu acho válido até ter o culto com as crianças, mas eu acho que a gente vai ter que puxar o freio de mão e dar uma marcha ré um pouquinho. Então, começar, eu tenho sugerido isso, onde eu tenho ido falar e ministrar e tal, para líderes, professores e para os pais, famílias, eu tenho dito, gente, vamos começar a fazer assim, todo último domingo do mês, as crianças ficam no culto. Pelo menos, vai dar um trabalhinho no começo? Vai dar um trabalho. Legal. Mas o problema do trabalho que dá tanto trabalho assim, que os pais reclamam e liderança reclama, é porque, infelizmente, os pais perderam autoridade sobre os seus filhos, né? E essa é uma das estratégias que eu coloco aqui nesse meu livro, que eu falo sobre as estratégias que o diabo tem usado para matar, roubar e destruir as crianças. Uma das estratégias que eu acho a mais grave é essa. Tirou a autoridade dos pais. É a criança que manda, a criança que... então os pais já falam assim, não, ele não pode ficar aqui porque ele não fica. Ele não fica. Quem que manda nele? Primeira coisa. Né? Não, eu vivenciei isso, pastoreando igreja, do pai chegar assim, a criança tá lá fazendo birra, aquele negócio todo e tal, e aí, ó, o pastor vai brigar. Aí eu falo assim, pronto, agora eu não tenho mais para quem recorrer, porque quando a criança tá fazendo alguma coisa, o pastor ou o professor da escola chega e fala, vou falar com seus pais. Mas hoje os pais... Parece que a figura que a figura que vai trazer algum norteamento, alguma autoridade é o professor, é o pastor, porque o pai já não tem mais essa. Aí o professor e o pastor faz o quê, né? Vou falar pro seu pai, pode falar, não vai fazer nada. E você vê a imagem, que se cria. Sim. Porque o pastor é aquela pessoa que você tem que ensinar a criança. Ele é o pastor da igreja, é o líder da igreja, ele cuida das famílias, né? Ele tal, não sei o que, ensina, mas não, o pastor vai brigar com você. Aí ele já fala, cara, esse cara é chato demais, mano. É um monstro. Né? O pastor é um chato, ser crente é um negócio chato, você chega lá, você não pode fazer nada, senão o pastor briga. Tudo isso vai ficando na cabecinha deles. Sim. Né? Eu queria lhe pedir uma sugestão. Você falou, por exemplo, de repente, então, até nesse... o ministério que trabalha com as crianças na igreja, o último domingo as crianças vão ficar ali na igreja e tal, ou então, de repente, o pai que está ali com o seu filho do lado, não vou dar o celular. Qual seria a sugestão? A senhora acredita que fazer um desenho da pregação, da história que o pastor está contando, é interessante? Qual seria a sua sugestão para os pais manterem a criança? O celular é ruim, qual seria? Isso, eu acho... Bom, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que considerar, assim, as idades, né? Sim. Porque, por exemplo, os bebês, até uns 3 anos de idade, eu acho que não tem problema mesmo ficar no culto ali, na turminha deles. A partir de 3 anos, então, a criança vai passar a ficar no culto, vamos dizer, o último domingo. Sim, ok. Né? E eu acho que não tem que fazer nada, querido. Eu acho que tem que ficar com o pai mesmo. A criança começou a dar um trabalho, bota no colo, entendeu? Se o pai precisar levantar com a criança, ficar um pouquinho lá atrás e tal, né? Mas não tirar a criança do culto. Sim. Entendeu? Porque ela vai começar a aprender a, entre aspas, suportar aquele tempo. Sim. Né? O pastor, sabendo disso, naquele domingo, por isso que eu falo, a maturidade da liderança do ministério com criança. Porque tem que ter um pessoal que consiga trazer essa realidade para os pastores da igreja. Sim. Né? Então, o pastor, nesse dia, ele vai fazer, vamos dizer, uma pregação mais light, vai tentar trazer, incluir as crianças, né? Uma pregação que tem a ver com elas. Quem sabe nesse dia também as crianças possam cantar, né? Participar do louvor na igreja junto com a banda, já ensaiou com a banda antes. O domingo. Cantar alguma coisa. É o domingo que a gente vai trazer as crianças para dentro. Para quê? A criança precisa se sentir pertencente. Né? A banda ensaiar músicas, como a Tilana acabou de falar, músicas que tem a ver. Uma canção como essa, por exemplo. Essa, e vamos cantar lá. Qual? Eu e minha casa serviremos. Eu tô rouca, gente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí a gente vai trazendo essa realidade e mostrando os pais, por exemplo. Você imagina, você envolver toda a igreja nesse dia, todo mundo vai fazer gestos junto com as crianças. Aquilo faz com que a criança se sinta
pertencente, ou seja, a igreja recebe as crianças, nós não largamos as crianças para lá, porque o que tem acontecido também, querido, que é um problema muito sério, e isso na vida de crianças, tanto da igreja quanto dentro das famílias, é a falta de pertencimento. Nós temos trabalhado essa questão, e eu tenho tentado levar isso também para onde eu tenho ido, que é a reintegração das famílias e da igreja. Isso. Porque nós estamos todos separados. Tem o ministério com as crianças, ministério com o adolescente, ministério dos jovens, ministério do idoso, ministério da mulher, ministério... Cada um... Quer dizer, o rebanho está todo repartido. E nunca junta. Aí fala assim, os adolescentes não gostam de mim, não falam comigo. Mas os idosos também não falam com eles, né? E aí, mas eles não são incentivados a falar com ninguém. Não existe nenhuma reunião na igreja que promova essa unidade, esse tempo. Esse encontro de gerações. Esse encontro de gerações, né? Sim. E é uma geração falando da outra, Verdade. falando mal. E não tem nada de errado. As gerações são diferentes. Nós vivemos mundos diferentes, coisas diferentes. Que se a gente conseguir conectar, a gente vai dar uma riqueza tão grande para a igreja. Porque em casa isso acontece, né? Mais ou menos. Na casa acontece. O vô tá com. Pelo menos eles almoçam junto, bate o papo, conversa. Não, infelizmente isso nas casas também não acontece. Mas em algumas sim. Não, muito raro. Muito raro. Tá vendo? Debatistas aqui, gente. Muito raro. Eu acho que sim. Não, muito raro. Esse é o problema que eu disse no começo. Raro. A falta de pertencimento. Pra você ter uma ideia, fizeram uma pesquisa, o CEBRID, que é o Centro de Controle, que controla o uso de drogas no Brasil, o CEBRID é a Faculdade Paulista de Medicina. Sim. Desenvolveram uma pesquisa por que as crianças estão entrando cada vez mais cedo no mundo das drogas. Porque antigamente se preocupava com isso quando o menino tinha 15, 16, 17 anos, né? Os pais começavam a ficar... Não, hoje eu trabalhei já em centro de recuperação batista, né? Que a gente recebia crianças ali dependentes químicos. Meu Deus. Sabe? Então, para você ver, aí fizeram essa pesquisa e eles pensaram que a resposta que encabeçaria essa pesquisa seria por influência de amigos. Se envolveu porque se envolveu com amigos. Você sabe qual foi a resposta que encabeçou a pesquisa? Eles responderam, não tem nada para fazer na minha casa. Eu chego, meus pais não conversam com a gente, porque eles chegam no trabalho, todo mundo ocupado, e todo mundo quer ver as redes sociais, o que está acontecendo e tal. Né? E começa a arrumar as coisas todo mundo rápido, vai para frente da televisão, assistir séries e tal, não sei o quê. Então não se conversa na minha casa. Se eu estiver lá na hora do almoço, na hora da janta, eles comem. Se eu não tiver, eles vão comer do mesmo jeito. Se eu chegar cedo, beleza, eu entro em casa e fico. Se eu não chegar, também eles já acostumaram que eu não estou lá. Entendeu? Quando eu chego também, eu vou para o meu quarto e eles me deixam lá no quarto, de boa. Eu fico lá, ninguém me perturba. Ou seja, eu fico com os meus amigos que gostam de ficar comigo. Entendeu? Entendi. Aí sim, vai para a rua. Então poderíamos dizer que a igreja, o que acontece na igreja muitas vezes acaba sendo um reflexo do que está acontecendo em casa. Isso que o pastor Atilano colocou, acho que ainda há essas famílias que têm consciência ainda conseguem. Poucas. Tem poucas, mas ainda tem. Tem poucas. Os netos com Deixa eu ouvir a história do meu avô. Agora, aquela coisa. Agora, tem pouco. A atual geração, ainda mais agora, parece que com tudo agora facilitando a questão dos nichos, isso acaba também envolvendo por meio da rede social. Ele vai ali, encontra o grupo dele, está nos jogos, está isso, aquilo, coloca o fone dele. E por que eles ficam tanto com o celular? E é claro, a gente sabe disso, que o celular é viciante, né? A gente tem que controlar, e isso está toda hora, né? A gente está ouvindo e falando sobre isso. Eu que trabalho com comunicação é um desafio. Não tem jeito, é um instrumento de trabalho para todos, né? Para a maioria de nós. Então... e para eles está aí a geração digital aí, né? E é o mundo deles mesmo, não tem como tirar isso. O que eu acho é só o controle, né? Por exemplo, é raríssimo você encontrar uma família que almoça junto, ou que janta junto. É claro que hoje em dia não dá para fazer todas as refeições junto, todo mundo trabalha, tem horário, né? É diferente. Mas se tivesse pelo menos uma refeição no dia, ou que, nossa, mas a semana é atribulada, 2 na semana, pelo menos, sagrados, que eles soubessem disso. Vamos sentar aqui. Né? E acabou, celular no cestinho, ninguém
traz celular para a mesa, Vamos conversar. né? Vamos conversar, vamos puxar assunto. E eu digo que de tudo o que a gente fez com os nossos filhos, eu e Atilano, e eu sou muito grata a Deus pelos filhos que temos. Nós temos hoje, os meninos são casados, 2 homens de Deus, totalmente envolvidos com Deus, com o ministério, com a igreja, as meninas também, né, nossas noras, e os nossos netos, assim, sendo criados no caminho do Senhor. Mas é claro que os meus filhos, ninguém nasceu santo, nasceu 2 pecadores que tiveram que aprender a andar com Deus, né? E a gente teve que investir muito na vida, na disciplina, no ensino e tudo com eles. Mas eu sou muito grata a Deus, porque de tudo que a gente fez, acho que o que mais de verdade surtiu efeito em tudo foi a mesa. A gente não pode sair da mesa. Mesa é milagrosa em casa. Sabe, você sentar, não é à toa, né? Salmo 128, os seus filhos ao redor da sua mesa, né? Olha o lugar que Deus escolheu para pautar isso, né? Que isso traz felicidade para a vida do homem, da família, que traz maturidade, que traz crescimento para a família. É estar à roda da mesa. Ali a gente fazia o nosso culto. Todos nós tivemos esse privilégio de poder fazer todos os dias da nossa vida, até hoje, inclusive, né? Que tá só nós 2 de novo. Sim. Então, desde o primeiro dia de casados, a gente fez essa questão do lanche da tarde, que ele chegava do quartel às 5h30, então, 5h30 chegava, já vai pro banho e tal, e aí vinha, e a gente já sentava à mesa, desde pequenininhos. Então, ele estava no carrinho, a gente encostava o carrinho assim, depois vai pro cadeirão, depois a latinha em cima da cadeira, e depois eles mesmos crescendo, já arrumando a mesa para nós. E foi tão maravilhoso esse tempo que o pai chegava do quartel, quando eles viam, cara, eles podiam estar no melhor da brincadeira na rua. Nós morávamos em setor militar, morávamos em Brasília, né, no setor militar urbano. Então, um lugar que as crianças podiam brincar na rua, eles podiam estar no melhor da brincadeira. Mas quando eles viam o pai chegar, uau, nosso café! Eles corriam, porque era a hora da gente conversar muita coisa legal, né, e tal. Tivemos também o privilégio, obviamente, de não ter o celular nessa época, que era uma bênção, foi, né, uma bênção muito grande. Eu entendo a dificuldade dos pais hoje, e até não só pelo celular e internet, mas por tudo que está acontecendo nas escolas, né, doutrinação, e política, muita coisa contra a família, contra a igreja. E essas informações chegando muito rápido, né? Contra os princípios, né, de Deus na vida da criança. Por isso, hoje, muito mais importância tem o ministério com as crianças na igreja, e muito mais importante é que se escolha, que se penere muito uma boa liderança para esse ministério. Maravilha. Né? Para esse ministério ter essa consciência de tudo isso que acontece, que envolve o mundo da criança, né? Mas você sabe que eu me lembro desse nosso café, que era muito importante, que a gente sentava, mas a gente conversava absolutamente sobre tudo com os meninos. Conversava sobre igreja, sobre política, sobre Bíblia, sobre relacionamento. A gente tinha debates acirrados, porque filhos são diferentes como os dedos da mão, né? Uns são mais silenciosos, outros são mais barulhentos. E perguntam tudo, né? E tem aqueles que são rebeldes. Eu tinha o Atilano Júnior, o mais velho, era o que ele não se contentava com, não, mas como, por quê? E como? Não, eu não aceito, eu acho que não é. Ele e a gente brigão, teve assim, ele era brigão, e a gente tinha que discutir às vezes o mesmo assunto, semanas, dias, meses, e até anos, alguns deles. Pois é. E aquela mesa era boa para isso. Aí já tem o Azaf. Por um lado, o Atilano Júnior questionando tudo, e o Azaf, por outro lado, olhava para ele e falava, cara, mas você já não escutou? A Bíblia não está dizendo isso? Você quer ir para o inferno? Você quer ir para o inferno? Ele já era assim, de 8 a 80. Né? Esse é o ortodoxo. O outro era mais debatista. Aceita logo, tá na Bíblia, meu filho. Não fica distorcendo, não, vai, fica. E você sabe que tem uma historinha que eu lembrei na hora que ela falou que criança presta atenção no que está acontecendo na igreja. Uma vez o Atilano Júnior estava pequeno, bem pequenininho, 3 anos. Uns 3 anos de idade, assim na frente, e eu estava pregando. E eu preguei sobre Moisés. Moisés desceu do monte, a glória de Deus saía pelo rosto de Moisés e tal, não sei o quê. E o Atilano Júnior está ali, sentado deitado. Do meu lado ali. Isso, num tipo um colchãozinho, né, que a gente levava às vezes
na igreja que deixava eles quando era pequenininho, e Atilano Júnior brincando ali e tudo mais. Eu sei que um dia lá a gente estava tomando, uns dias depois, a gente tomando café, e a gente passa manteiga na bolacha, o que é um? Creme cracker. Creme cracker, passou, aí ele colocou um em cima do outro assim, quando ele apertou, a manteiga saiu pelo buraquinho, e ele virou e falou, olha aqui, pai, ó, igualzinho a glória de Deus saindo do rosto do Moisés. Olha só. Né? Eu falei, o cara estava prestando atenção. Ele é criança, mas ele estava ligado. É verdade. Absorve. Eu já passei por isso com a Isabela, minha filha de 4 anos, na pregação. O pastor citou um exemplo, ele estava falando, acho que alguma coisa sobre contribuição e tal, e aí ele falou, aí de repente, naquele mês, a mãe dele ficou doente, aí ele precisou usar esse valor e tal, ela olhou assim para mim e falou, o que aconteceu com a mãe do pastor? Ele tá falando o que aconteceu com a mãe. Não, né? Ele tá utilizando a ilustração. E ela tava assim, no banco, brincando, distraída ali. Você acha que o que foi que aconteceu com a mãe dessa pessoa? Não é a mãe do pastor. Ele não tá falando dessa... Quem é essa pessoa que o pastor tá falando que aconteceu? O que é com a mãe dele? Viu? Prestando atenção. Então, assim, a gente falou sobre muita coisa, o papo discorreu muito bem. Pra gente finalizar com algumas canções, queria deixar 2 perguntas, assim, para de repente ser bem... eu sei que não existe assim, fórmulas, mas de repente pequenas dicas. Como o Ministério Infantil pode desenvolver um bom trabalho com pouco tempo semanal com as crianças, esse é o primeiro ponto. E a outra, como os pais podem assumir esse protagonismo e junto com o Ministério da Infância na igreja. Então, seriam essas duas perguntas para a senhora elencar para a gente alguns pontos práticos aí para quem trabalha nessa área. Então, com relação aos pais, eu acredito nisso, fazer a liderança do Ministério tem que promover encontros, né, com os pais. E é tão estranho, e o pessoal que é líder vai concordar comigo, que quando você marca uma reunião com os pais não vão. É incrível. É verdade. Da igreja. E aí você tem que começar a fazer o quê? Isso. Começar a fazer o quê? Marca um café com os pais e as crianças vão servir os pais. Pronto, aí os pais vão porque eles querem ver as crianças com o ventalzinho, servindo eles e tal, né? As crianças vão cantar, vão apresentar. Crie uma forma um ambiente para que os pais realmente venham, né? E tem que começar realmente a exagerar, sabe, querido? Porque eu vou explicar um negócio aqui, os pais não têm noção, por mais que se fale, que se ouça e que se divulgue, eles não têm noção do perigo que as crianças estão correndo todos os dias na escola, dentro de casa e até dentro das igrejas. Eles não têm noção. E eu acho que está faltando a gente colocar isso com mais seriedade. Eu vou tentar explicar aqui com palavras. Eu sou odontopediatra. Então, quando chega uma mãe com uma criança, vamos dizer assim, com uma cárie profunda, e aí eu olho para a mãe, mãe, ele tá com uma carizinha aqui, nesse dentinho. Então, essa carizinha pode dar uma bolinha de pus aqui. Se der essa bolinha de pus, é perigoso, né? Pode dar uma infecçãozinha, tudo, fica sério. Cara, diminuiu tudo que está acontecendo lá. Parece que ficou tão bonitinho, né? Um carizinha, né? Agora, quando eu olho para a mãe, né? Olha, mãe, ele tá com uma cárie extensa nesse dente e tá causando uma infecção. Ele, na verdade, já tem um abscesso. E se esse abscesso pode mandar bactéria para a corrente sanguínea e ele vai ter uma septicemia. Seu filho pode morrer. Meu Deus. Cara, pronto. Você ficou desesperado, mas como que eu cuido disso? O pai vai ter que ir pro psicólogo. O que eu faço? Que eu faço? Pois a gente vai ter que tratar o canal. Aí você começou a falar, pois então, por isso, esse dente, a gente tem que tratar o canal. O pai vai atuar porque na hora tem que ali, tirar essa infecção o mais rápido possível. Para ele não ter esse problema agora. Não, doutor, que hora? Que você já pode começar? Mas já pode começar hoje? Eles já falam assim, você entendeu? Então, se você chegar para os pais e falar para ele, queridos, as nossas escolas estão rodeadas de traficantes, de pedófilos, né? As nossas escolas estão doutrinando as crianças com relação à ideologia de gênero. As nossas crianças estão tendo, muitas delas, confusão mental, porque eles estão perdendo a identidade, porque eles estão sendo incentivados a serem o que eles quiserem.
E não mais o que a palavra de Deus diz que eles são homens, homem ou mulher, né? Eles podem ser o que quiserem. E na escola também estão dizendo para eles que todo tipo de família é saudável e aceito. Mas não é isso que a Bíblia prega. É isso que você quer para o seu filho? Ou você quer continuar dizendo para o seu filho? Realmente, hoje tem uma diversidade enorme de famílias e nós não vamos fugir disso. Né? E nem vamos desprezar ninguém por isso. Sim. Né? Existe uma diversidade de família, mas a família que Deus sonhou para nós é o modelo da Bíblia. Pai, mãe e as crianças. A questão é Esse firmar é o os modelo, valores que a gente firmar os defende. valores. E se você, pai e mãe, não se unir a nós, Ministério com Crianças na igreja, para a gente fazer um trabalho de base, quando seu filho tiver 12 anos, ele não quer mais vir para a igreja. E quando ele entrar no ensino médio, em 2 meses ele vai virar ateu. É verdade. Hoje o ensino médio... É isso que acontece. Até um tempo atrás era da faculdade, agora já é mais cedo. Ensino médio, eles entram no ensino médio, eles viram ateu. Quando suportam o ensino médio, na faculdade é, entre aspas, quase certeza que eles vão sair da igreja, né? E aí nós temos que fazer esse trabalho de base junto com os pais, botar as crianças dentro do templo, porque eles precisam acostumar com a gente, com a cara da igreja. E a igreja, querido, existe velho, jovem, adolescente, existe tudo aqui dentro. É que você só está vendo criança. Não, mas existe todo mundo. Nós somos o rebanho, nós somos a igreja de Deus. E andamos juntos, sabe? né? Maravilha. Então, ficou aí... Qual a outra? Ficou as dicas. A Perguntou outra outra seria para o Ministério... Você já trouxe o Ministério da Infância trabalhando junto com os pais, para os pais assumirem esse protagonismo. Agora, como esse Ministério da Infância pode desenvolver um bom trabalho com pouco tempo que ele tem com as crianças? Vamos supor, se o pai é muito assíduo, ele só vai no domingo. Qual seriam algumas estratégias que o Ministério pode utilizar? Então, primeiro ter um alvo, né? Certo. Porque quem não tem alvo, quem não sabe para onde vai... Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, e outra, tem que ter uma equipe muito bem treinada. Porque não é qualquer um que serve para trabalhar no Ministério com Crianças. Sim. Porque muitas vezes você chega para ministrar um curso, por exemplo, para o pessoal do Ministério, você pede ali, abre aí em Deuteronômio 6, a pessoa está procurando o Novo Testamento, querido. É verdade. É verdade. Pelo amor de Deus, gente, nós precisamos treinar as pessoas. Ainda mais agora com a Para Bíblia. ficar com as crianças. Com a Bíblia digital, que Pois eu acho que é um avanço interessante, mas mesmo assim, a pessoa pesquisa, entrou e ela perdeu completamente. Pois é, mas aí já vou deixar aqui, então, eu não permito de forma nenhuma que os meus, quando eu já fui líder, né, de várias igrejas, grandes, pequenas, e tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e eu não permito de jeito nenhum se usar a Bíblia no celular. Sim. O celular é totalmente proibido. Entrou comigo para a sala de aula, desligou o celular. Entendi. Né? E todo mundo tem que ter Bíblia. É o passaporte para você entrar na escola bíblica comigo. Sim. É ter a Bíblia na mão. Porque a gente veio aqui para estudar a palavra de Deus. Sim. As crianças hoje e adolescentes, né? Eles não sabem o que é a Bíblia, querido. Essa estrutura que a gente conhece, Antigo e Novo Testamento, livros poéticos, proféticos, históricos, sabe, os evangelhos, as cartas de Paulo. Eles não têm ideia do que é isso. Coisa que a gente, com 9 anos na igreja, sabia. Com certeza, né? com certeza. Sabia a sequência. Aí faz aquela gincana. E eu te falo que é muito legal. Eu tenho um trabalho com crianças no bairro onde eu moro. As crianças do bairro. Não tem criança crente lá, não. Sim. Entendeu? Mas aí estão há 4 anos comigo. Cara, que lindo de você ver os meninos se convertendo, orando. Eu estava até comentando, né, com a Tilana aí, a gente estava essa semana em reunião com eles. Você pede para orar e eles oram firme. Senhor Deus e tal, né, e orando. E aí eu tinha avisado que esse domingo a gente não vai ter a escola bíblica com eles, porque a gente vai estar aqui em Brasília. E é um trabalho evangelístico, então. Evangelístico. Aí ele foi orar, eu pedi para um deles orar, né? E tinha avisado, falei, então domingo agora a gente não vai ter a EBD. Então ele foi orar, Senhor Deus, muito obrigado, porque a gente está aqui no SCC, Encontro de Criança em Casa. Sim. No SCC hoje, nós estamos muito felizes porque a tia Isildinha ensina a gente. E a gente não vai ter a escola bíblica no domingo, mas a gente queria ter a escola bíblica no domingo, Senhor Deus. Entendeu? Então é um negócio assim bonitinho de se ver, né? Sim. Então é o que eu falo, gente. Uma equipe bem treinada. O entusiasmo é tudo para você arrastar. Quando você é entusiasmado e acredita naquilo que você faz, você arrasta uma turma com você. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, é verdade. Então, quando você tem paixão por aquilo que você faz, e é isso que nós precisamos hoje. Líderes
apaixonados por Jesus, pela palavra, que ensina a equipe dele, né, a trabalhar com as crianças, ou que traga, promova treinamento, né, e para isso, e tá sempre dando gás, porque aquela equipe precisa de discipulado. Fala para mim, qual igreja que você conhece, ou quantas, que tem discipulado mesmo, ali todo mês, pelo menos uma vez por mês, com a equipe do Ministério com Crianças? Não tem. Eles são uma equipe solta, por isso que fica na igreja. Quem quer trabalhar com as crianças? Quem gostaria de trabalhar? Nós estamos precisando de voluntário, nós estamos precisando de voluntário. Não é assim que se angaria pessoas para trabalhar no ministério. Entendeu? Você tem que deixar a pessoa apaixonada por aquilo, a ponto dela olhar e falar, realmente, se eu não pegar isso aqui, essas crianças vão tudo pro inferno. E a culpa vai ser sua. O sangue vai cair sobre a sua cabeça. Eu sou cruel. Se você não cuidar, mano... Como disse o pastor Atilano, vai ser podcast aqui. Olha aqui, ó. Eu sou cruel. Eu falo, gente, o que vocês estão pensando? As crianças... Aconteceu com a gente. Olha o que aconteceu. A gente começou... cobrar dos pais. Por quê? Porque os pais, chegou uma época, querido, que os pais chegavam na sala, falavam assim pra gente, olha, dá um jeito nele, porque ele não quer estudar. Peraí. Eu tenho que dar um jeito. Esse não é o papel do professor da escola bíblica. Outro dia, dá um jeito, não quer comer nada, tia. Não quer comer, não sei o quê. Também não é o meu papel, certo? Tia, tá muito sem educação, viu? Tá respondendo pra professora na escola, tá não sei o quê, dá um jeito nele. Então, aí, o que aconteceu? A igreja tirou a mão e falou, não, peraí, os pais estão achando que a gente é responsável. Eles é que têm responsabilidade. Só que a igreja tirou a mão, né? Nesse sentido, demais. Porque aí deixou para os pais. Aí começou. O pai que é responsável. Não pense que a igreja é responsável, não. Que não sei o quê. Poxa, primeiro que os pais começaram a desacreditar no ministério. Porque, então, o ministério não está me ajudando em nada, então também não vou levar meus filhos. Né? E aí, o que aconteceu? A gente teve aí, depois dos anos 90, final dos anos 90, 2000, um boom, né, de crente, graças a Deus, o povo conhecendo o evangelho, e lotando as igrejas, muito recém-convertido, novo, pai. Aí a gente fala assim, você que tem que ensinar seu filho a andar no caminho do Senhor. Cara, mas ele não sabe. Ele está aprendendo. Os pais estão aprendendo. Qual o suporte que nós estamos dando para a família criar o filho dele no caminho do Senhor? Muito bom. Né? Então, a liderança da igreja tem que pensar nisso. Isso é bom. A minha esposa trabalha, tem até um Instagram chamado Mais Que Filhos, Discípulos, né? Aquela ideia, mais que filhos biológicos, vamos fazê-los discípulos de Jesus, né? Então, e aí tem essa grande dificuldade, porque o ministério que trabalha com as crianças na igreja focou tanto no trabalho apenas com as crianças, que quando você tenta trazer os pais, que a minha esposa acaba focando um pouco mais nisso, de falar do evangelho, e às vezes também educar os pais para que eles consigam ensinar o evangelho para os filhos, porque essa questão meritória, muitas vezes, minha esposa me fala, como eu errei quantas vezes contando a história para a criança, que às vezes a gente foca tanto nos aspectos morais, que esquece do evangelho da graça. Às vezes a criança acha que ela vai ser salva só por cumprir os mandamentos ali e tal, e não consegue fazer a conexão do que realmente é a cruz, de que ela é pecadora. A aplicação da história. A aplicação, né? disso. E muitas vezes, quando você joga para os pais também, às vezes os pais também não sabem disso. Como é que ele vai ensinar a graça para a criança se ele vem de um contexto legalista, né, de um contexto meritório e tal. Então, assim, realmente há essa dificuldade, e eu acho que então essa sinergia, né, o trabalho realmente mútuo dos pais com a igreja, esse trabalho com as crianças, né? Deixa eu te falar não uma esquecer, coisa. Pode falar, eu falo. Não esquecer também, porque que o Ministério com as crianças na igreja, ele não tem a função apenas de trabalhar com as crianças da igreja. Sim. Né? É outra coisa que... Tem essa versão evangelística, como você... Exato. Por que o povo desanima? Eu falo, gente, quem trabalha pouco, desanima de trabalhar. Acaba não querendo fazer mais nada. Não, a gente não pode... Tem que trabalhar muito, querido. Eu acho que o maior problema hoje da igreja é a preguiça. De verdade, eu acho que é a preguiça. O crente é preguiçoso, sabe? De trabalhar, de fazer evangelismo. É inadmissível você ver uma igreja que fica 30 anos num lugar e a vizinhança da igreja não conhece a igreja. Nunca ninguém da igreja foi na casa dos vizinhos. Sabe? Às vezes a gente critica as pessoas que fazem isso, que fica de porta em porta, mas nós deveríamos fazer mais isso. E lá, olha, irmão, eu sou dessa igreja aqui, ó.
E eu estou passando aqui hoje para dizer para você que eu quero abençoar a sua casa. Você quer que eu ore aí na sua casa? Pode ser que ele mande você embora, não tem problema, porque imagina, nós somos discípulos. Os discípulos morreram, né, como mártires, e a gente não quer levar uma portada na cara. Né? Então, a gente faz pouco, sabe? A gente trabalha pouco. Fazer evangelismo com as crianças do bairro é uma coisa tão produtiva e tão maravilhosa, gente. E tem que investir nas crianças, porque as crianças, elas são realmente a liderança da igreja no futuro. Hoje a gente tem a tristeza de andar numa Europa que as igrejas lá tudo viraram outras coisas, bar, boate, museu, sabe? Qualquer outra coisa, menos igreja. Então é uma tristeza ver onde foi o berço do evangelho. Exatamente. Hoje você vê o que virou. Mas o que é isso? A repetição de Juízes 2. Né? Depois que Josué morreu, levantou-se outras gerações que não conheciam o Senhor. Agora fala para mim, querido, Deus fez tudo aquilo, 40 anos no deserto, ensinando o povo a ser crente. Deixou um povo crente ali entrar na terra. O povo permaneceu um pouquinho perto de tudo, porque daqui a pouco já esqueceu. E está acontecendo isso nas gerações, né? Nas crianças, nos adolescentes. É um absurdo o número de filhos de crentes que estão fora da igreja hoje. É triste. Não, os Estados Unidos, que tem uma cultura protestante, né? Vocês que viveram lá, a gente observa hoje a maior produção de filmes. Não, Hollywood trabalha a serviço de Satanás. E o alvo de Hollywood são as crianças. Sim. São as crianças. Você vê esses filmes da Disney que todo dia sai um pior, cada dia sai um pior que o outro. Meu pai já me alertava na infância. E aí... e agora tá piorando. Pois é, aí é um negócio legal de se tocar no assunto. Por quê? Porque também a gente corre o risco de deixar a nossa criança alienada, né? É outro lado. Né? Então, é a sabedoria dos pais e o investimento da liderança da igreja na vida dos pais e da família para poder estar ensinando os filhos. Na época dos meus filhos, a coisa era um pouco mais leve, mas a gente lembra que tinha aquele negócio de comprar as fitas, era fita, né? Sim. Então a gente comprava aquela, nem lembro como é que chama. VHS. Então, e criança é assim, eles iam lá, rebobinava, assiste de novo. E a gente comprava aquelas coleções. Aí quando a gente começou a ver o teor de tudo e começou, né, nos aprofundar, a gente começou a se aprofundar nesses assuntos, a gente viu que aquilo era prejudicial. E claro, a criança quanto mais via, mais ia entrando. Primeiro, destruímos tudo aquilo, mas nunca deixamos de levá-los no cinema para ver a estreia. E aí a gente via a estreia e depois o bate-papo da mesa. Pronto. Porque eu e a Atilano já ia anotando ali durante o filme, né? Pra gente ver os prós e os contras. Aqui, né? Não, minha filha só vai assistir agora desenho de história bíblica. A criança não sabe de nada. Aí, bastante que a gente conversa sobre música, né? Então, a pessoa não conhece nada fora daquele ambiente e fica realmente alienada. Então, e o primeiro coisa, eles caem, né? Ficam vulneráveis. Aí eu quero agora provar daquilo que eu nem sei o que porque eles disseram que é bom, né? Ficam vulneráveis, né? Você sabe o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, a gente está ouvindo Zildinha falar essas coisas todas sobre a igreja, sobre isso. Eu ouço ela falar isso e mais 1 milhão de outras coisas num curso que ela tem muito bom, com 13 módulos. 13 módulos, ela vai na igreja, dá um curso de 13 módulos sobre esses assuntos do Ministério da Infância, de como disciplinar, como ensinar histórias, como ensinar música, como ensinar missões. São 13 módulos diferentes, é maravilhoso. Zildinha tem uma larga experiência. Deixa eu fazer a propaganda. Pronto. E é isso que eu quero. Vamos entrar logo nessa parte. Zildinha foi líder do Ministério da Infância na Lagoinha. Era ali 3.000 crianças, mais de 300 professores que ela liderava e preparava, ensinava para poder ensinar as crianças. Quer dizer, era um trabalho intenso. Liderou igrejas que nós fomos pastores nos Estados Unidos, né? Liderou igreja aqui em Brasília, o Ministério da Infância também e tal. E Zildinha é um exemplo vivo de alguém que foi alcançada. Ela foi alcançada aos 9 anos de idade.
aceitou Jesus aos 9 anos de idade, levou toda a família dela para Jesus, para a glória do Senhor, e toda a família dela é da igreja hoje, e por isso ela, desde a adolescência e a juventude, ela investe no Ministério da Infância, porque ela acredita nisso, e eu vejo isso. Eu estou casado há 38 anos, são 38 anos de investimento, tanto nas crianças, quanto também em lideranças. Então vale a pena levar ela na igreja para dar um curso, para para ensinar o pessoal do Ministério da Infância, e não só, e a igreja também, ensinar a igreja. Por exemplo, nós estamos em Brasília hoje, estamos ministrando uma conferência de família. E ensinando. Então nós temos viajado, temos andado, né, aceitamos convites para ir, tanto para ministrar os cursos, quanto para dar palestras, etc., para a gente ajudar a igreja a trabalhar com as crianças, também trabalhar com as famílias, trabalhar com os pais, trabalhar com os músicos, trabalhar com toda a estrutura da igreja, para que a gente possa fazer um bom trabalho para o reino de Deus. Porque eu acho que nós temos bons evangelistas hoje, temos bons professores, temos isso, mas eu acho que tem algumas coisas que estão relegadas a segundo plano da igreja. Verdade. E elas são muito importantes. Esse trabalho com as crianças, por exemplo. A gente... Fica aí, a gente vai finalizar com mais música aqui, tá bom? Eu gostaria só de ouvir um pouquinho mais, então, sobre esse trabalho que vocês desenvolvem. Foi falado sobre o curso. Esse curso, ele não é gravado, é um curso presencial, não é isso? É um curso presencial, que eu ministro nas igrejas. Vai lá e ministra nas igrejas. Já estamos pensando nessa questão, né, de montar o curso, para disponibilizar. Então, a gente vai deixar o telefone aqui na descrição. E os livros... Pastor Atilano, além desse aqui, né, a gente tem o outro episódio falando especificamente sobre o assunto do livro, vamos falar já. Aí nós temos esse aqui, a música dentro e fora da igreja, né, que é sobre música. Nós temos esse aqui, que é o Casar é Muito Bom. É de vocês dois, né? Isso, nós escrevemos, é o seminário que nós damos chamado Casar é Muito Bom para Casais, etc. Lembrando que esse aqui você pode fazer reunião com os casais da igreja. Nós temos aqui, ao final, sempre um questionário para cada lições, capítulo, né? Para os noivos lá. E é um livro bem pequenininho, fácil, e muito prático, gostoso, né? Prático. Esse aqui a gente não sabia ainda. Não sabia. Esse é o Cristianismo Pós-Pandemia. É um livro que o Neriel Lopes, né, um grande publicitário brasileiro, ele organizou. Sim. E tem 10 capítulos e eu escrevi 2 capítulos deles. Cristianismo pós-pandemia. O que fazer nesse pós-pandemia aí como igreja. Muito bom. Esse aqui, o grande lançamento do ano aqui, também, que é o meu, se todos os artigos fossem lidos. São 60 artigos publicados, que já foram publicados em revistas, jornais, sites, etc., né, que eu escrevi nesses últimos 30 anos, foram publicados. Então, são 60 artigos para eu comemorar os meus 60 anos de idade que eu estou fazendo esse ano. Então, esse aqui. Se todos os artigos fossem lidos, o mundo seria completamente diferente, porque tem toda a informação aí. Eu acho que nos outros episódios eu não fiz essa piada, não, mas aí você já pode pegar o cartão do estacionamento agora. Pode estacionar em todo lugar agora, depois de 60 anos. Sim, agora sim. Viu? E na editora nós temos também o nosso best-seller lá, que é o Diabo Quer Roubar, Matar e Destruir as Crianças. Mas você pode impedir, que é um livro de Zildinha, e foi prefaciado pela ministra, hoje senadora Damares Alves, né? E lançado pela nossa editora Muradas. Perfeito. Pronto, tá aqui. Editora. O link tá aí na descrição da Editora Muradas, você pode adquirir. Muradas.com. E antes da gente finalizar aqui cantando, fazer também aqui a divulgação da editora Lerban, Livraria Editora Renovação Batista Nacional. Você pode adquirir livros da CBN, que tem conteúdos aqui também. O link está na descrição. Entre lá e você está investido também na CBN. E aí, na Editora Muradas, além disso aqui, tudo você ainda encontra o pendrive que tem. Das 800 músicas, tem quantas lá? Tem umas 150 lá. Tem umas 150 músicas. Os 11 CDs estão no pendrive. Então a pessoa entra lá na nossa loja virtual, que é justamente editoramuradas.com. Pronto. Tá, entrou lá, dá para comprar tudo frete grátis. Maravilha. É uma maravilha, né? Perfeito. Casar é muito bom. Olha aí. Casar é muito bom. Vamos cantar essa música? Podemos cantar, ué. Vamos abrir a letra aqui para mim. Para eu poder relembrar essa letra. Mas como esquece? Como é que esquece? 800 músicas é fácil de lembrar. Mas como? Quem é que lembra disso? Esse seminário nasceu por causa dessa música. Por causa dessa música. Tem ela aqui, tem a letra aqui, ó. Vamos cantar aqui. Vamos embora. Me fala aí da frase. Casar é muito bom, você vai ver. A primeira frase da música é: casar é muito bom, você vai ver.
tem que entonar certinho. Certo. Falar assim para um casal novo, ó, casar é muito bom, você vai ver. Ah, entendi. A entonação. Não, então não. Eita, língua Casar é portuguesa. muito bom, você vai ver. Pronto, Casar é muito certinho. bom. Deixa eu segurar aqui. Casar é muito bom, você vai ver. Não é um mar de rosas nem prisão. Tem horas de paixão, tem horas de sofrer. Compensa, é bem melhor que a solidão. Não tem que ser igual ao de seus pais. Não tem que ser melhor que o de ninguém. Só tem que ser vocês, do jeito que Deus fez, cedendo um pouco aqui e ali. Casar é muito bom, você vai ver. Não é lua de fel, nem só xodó. Tem horas de entender, tem horas de prazer. Contudo, é bem melhor que viver só. Não tem que ser modelo e perfeição, porém de todo amor que você tem, não deixe de dizer I love you, minha flor. Não deixe de zelar do seu amor. Casar é muito bom, você vai ver. Quando se está disposto a crescer, tem hora de ouvir, tem hora de falar. Respeito e compreensão vão ajudar. Casar é mais do que viver a dois. Casar é aprender até morrer. É ter um só Senhor, viver prazer e dor. Casar é investir no grande amor. Casar é investir no grande amor. Casar é investir no grande amor. Casar é muito bom, quem vai querer? Aí, mas que legal. Muito bom, muito bom. Então a gente já está finalizando aqui. Tem músicas que o Ministério da Infância pode utilizar lá no seu pendrive? Das 150 que tem lá? Sim, tem músicas infantis lá. Tem lá. Tem, Então, tem músicas de criança lá. tá aí. O pendrive com essas canções você pode comprar lá na Editora Murados, e no Spotify também já encontra. Eu posso fazer um adendo aqui com relação à música com as crianças? A gente estava falando, né, do ensino, porque infelizmente também a gente pouquíssimo se usa hoje música ali no ministério com as crianças. E quando usam, e eu tenho visto isso, é a mesma música do worship que está né, que tá lá no templo com a banda e tal. Então, a gente precisa voltar a resgatar aquelas músicas do passado que muita gente acha que tá fora de moda, não sei. Gente, mas é música de ensino. Isso. Eram versículos musicados, eram valores, princípios que você, né, cantava com as crianças e vai para casa cantando, vai lembrando. Pronto. Isso é bem interessante. Aí, maravilha. E eu que falo sobre utilizar o Ministério de Louvor para ensinar, então vamos fortalecer as músicas também do Ministério de Louvor. Vamos fortalecer. Amém. Então é isso. Doutora Isildinha, muito obrigado. Pastor Atilano, agradeço. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e o ministério de vocês. Uma honra. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. E você que nos acompanhou, tenho certeza que sua cabeça está fervilhando aí. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com o departamento da infância da sua igreja, né, com os pais, compartilhe com seu pastor se de repente você percebeu que pode melhorar muito o trabalho com as crianças na igreja.
E com certeza, tenho certeza que você foi edificado e vai edificar muitas outras vidas a partir do compartilhamento desse vídeo. Nos acompanhe nas redes sociais também, Debatistas, tá bom? @Debatistas lá no Instagram, tem cortes, tem vários informações, você pode nos acompanhar dos próximos episódios, dos episódios que passaram. E acompanhe também nas redes sociais, Atilano Muradas, no Instagram. Atilano Muradas. Atilano Muradas. @Atilano Muradas e @Isildinha Muradas. @Isildinha Muradas. Pronto. Isildinha com S. Isildinha com S. E no YouTube, Atilano Muradas Oficial. Atilano Muradas Oficial. A senhora tem no YouTube também? Isildinha Muradas Oficial, igual. Pronto. Acompanhe lá e aí tenho certeza que você vai continuar sendo edificado e abençoado. Amém. Muito obrigado e até o próximo Debatistas.